Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física Nuclear e suas aplicações. Eu sou a doutora Lívia Barros e no tema de hoje eu vou abordar o que você deve e o que você deveria saber sobre as usinas nucleares da Ucrânia. Ainda mais agora que o Putin ameaça jogar uma ogiva nuclear no país. Vou abordar de uma forma bem didática para explicar detalhes que não estão sendo muito vinculados por aí, para você entender melhor o panorama do país, como que são essas usinas, como elas trabalham e também o que de pior pode acontecer nesse tipo de ameaça, o que de pior poderia acontecer na minha visão como pesquisadora. Então, desde já, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, aperte o sininho lá, ativa o sininho e fica comigo aqui. Vamos lá! A Ucrânia possui de área 603.700 quilômetros quadrados. Tem 15 reatores nucleares em operação em 4 usinas, que geram cerca de metade da eletricidade do país. Entre as usinas mais famosas, nós temos Chernobyl e o Complexo Nuclear de Zaporizhia. Vou colocar aqui agora a tabela do lado para mostrar para vocês que o Complexo Nuclear de Zaporizhia, que recentemente a Agência Nacional de Energia Atômica esteve lá, na verdade é um complexo com 6 reatores nucleares. Então vou colocar a tabela e vou colocar a fotinha também do Complexo Nuclear de Zaporizhia. Por conta da guerra, a escala de funcionamento dos reatores tem mudado de forma muito rápida, muito dinâmica na Ucrânia. Então, mais seguro eu recomendar para vocês aqui o site da Agência Internacional de Energia Atômica para que vocês acompanhem os updates, as notícias por lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, porque periodicamente alguns reatores estão sendo desligados, então melhor acompanhar por lá. Mesmo nos reatores desligados, é importante que haja uma constante monitoração para garantir que a reatividade esteja muito próxima a zero. Um cuidado especial com as barras de controle para ver se está tudo funcionando como deveria. Podemos notar com a tabela aqui que todos os reatores da Ucrânia são do tipo PWR. PWR aqui, ó, que é a sigla em inglês para reator de água pressurizada. Vou colocar aqui agora uma animação bem rápida de 1 minutinho para vocês entenderem como funciona um reator PWR. O link desse vídeo do YouTube está na descrição do vídeo. Agora vamos lá, eu dei play no vídeo. Essa é a estrutura de um reator PWR. O que a gente coloca, o que a gente vê aí? A água está sendo colocada no núcleo do reator, que geralmente é de urânio, tá? E sofre fissão nuclear. Essa água, ela é aquecida, ela é usada para refrigerar o núcleo e ela é aquecida por ele. Então, essa água é aquecida e sobre alta pressão ela flui para um gerador de vapor, que transfere essa energia térmica para a água em baixa pressão de um sistema secundário, onde o vapor é gerado, o vapor é em vermelho. O vapor aciona as turbinas giram, a energia mecânica é transformada em energia elétrica por um gerador, essa energia elétrica é transmitida para a rede, o vapor é reaproveitado, né? Ele passa por um condensador e vira novamente água em estado líquido, e assim o ciclo continua. Bem, como pesquisadora da área de tecnologia nuclear, qual a minha visão disso tudo, né? O que eu posso passar para vocês? Nós já testemunhamos o acidente de Fukushima em 2011, quando um tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima, e aí ocorreu um acidente nuclear com isso. E na própria Ucrânia, na usina de Chernobyl, em 1986, protocolos de segurança foram negligenciados por funcionários da usina, o que causou o acidente mais famoso, enfim, nuclear, que foi o acidente de Chernobyl. O que eu posso avaliar disso tudo? Medidas de segurança são tomadas para a radiação de dentro da usina, por mais que o
ocorra um acidente, que aquela radiação fique ali blindada no sistema de contenção de blindagem da usina. Entretanto, agentes externos, como por exemplo um tsunami, e aí no caso de Chernobyl foi um erro técnico de pessoal, como que as agência nuclear, enfim, vai ter certeza de que aquilo não atingiu a estrutura dessa blindagem? É bem complicado. Na minha opinião, a pior situação possível que eu mencionei no início do vídeo, o que pode acontecer de pior? Como a Ucrânia é um país pequeno, com 15 reatores nucleares, o que é um número por quilômetro quadrado alto, né? Não é pouco. Acredito eu que o pior que poderia acontecer é que, se realmente o Putin enviar essa ogiva nuclear para a Ucrânia, que ela atinja alguma usina nuclear já no país. Porque aí nós teríamos um efeito dobrado. Primeiro com os estragos da própria ogiva nuclear, no caso a própria bomba atômica que vai ser lançada, os efeitos destrutivos, enfim, que ela causa. E sendo em cima esse ataque acontecendo e atingindo alguma usina nuclear que já existe da Ucrânia, teria também a destruição dessa usina, os produtos de fissão que seriam espalhados no meio ambiente devido a essa destruição, né, desse sistema de contenção dessas usinas. Então, acho que é isso que mais me preocupa. E é o tipo de coisa que eu não estou vendo as pessoas falando a respeito. Porque aí não é só os perigos da bomba nuclear, da ogiva nuclear, que já é uma preocupação muito grande. Mas se acaso essa bomba atinja uma usina, aí vamos ter problemas muito sérios. Bem, vamos esperar que isso não aconteça, que a guerra nuclear não aconteça. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui e fiquem bem. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!